Mas enfim, que Deus abençoe a vida de cada um. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero pedir a tua bênção sobre nossas vidas, sobre cada irmão, cada comerciante, cada empresário. Que o Senhor abra as janelas dos céus, abra as portas, que essa semana seja uma semana de vitória, que possamos ser surpreendidos, Senhor, com a tua bênção que enriquece e não acrescenta dores. Que o comerciante, o empresário possa ver a tua glória, Senhor. Abençoa o dizimista, abençoa o ofertante, Senhor. Que não falte o pão, que não falte a graça, que não falte a alegria, que não falte a paz na casa dos teus filhos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, hoje é dia 8 de setembro, 8/9. Amanhã é 9/9, ok? O que quer dizer isso? Amanhã, 9/9. O que quer dizer? Quer dizer que depois de amanhã é 10/9. E nós temos que pagar o aluguel da igreja, porque é todo dia 10. Ok? Então, eu quero lembrar você, dizimista, ofertante, que você continue sendo fiel nos seus dízimos, ofertas, com amor à obra de Deus, sabendo que o Senhor Deus não fica devendo nada para ninguém. E quando você dá com alegria, o Senhor abençoa a nossa vida, o Senhor abre as janelas dos céus. Então, amanhã na quarta-feira, até quinta-feira, nós temos que ter a quantia para pagar o aluguel, pagar o funcionário da igreja que faz a manutenção, limpeza, os impostos, produto de limpeza também, água, luz, telefone. Então, seja fiel e seja ousado, ok? Eu mostrei, através da palavra domingo, que às vezes para o sucesso, às vezes para a bênção chegar na nossa vida, nós precisamos primeiro adorar, primeiro ofertar, e depois Deus libera, depois Jesus libera um milagre sobre a nossa vida. Foi assim com aquele homem leproso. Eu li e frisei isso no domingo. Primeiro, ele se prostrou e adorou. Depois, o Senhor liberou a bênção sobre a vida dele. Então, seja um adorador, dê com alegria, e aí Deus vai te surpreender, vai abrir as janelas dos céus. Eu digo que Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não é caloteiro. Quando você dá com amor, com alegria, o Senhor te abençoa. Tá bom? Então, ore hoje, ore essa semana, para que o Senhor aumente a fé e para que você consiga cumprir o teu chamado, a tua parte na obra de Deus. Ok, irmãos? Estou feliz, falei hoje com alguns irmãos, Diácono Arthur, irmã Ana, estão bem, já estão voltando a trabalhar. Falei também com o pastor Sandro, graças a Deus ele está em casa, está melhorando. Teve uma inflamação, ele está ao vivo aqui também, quero mandar um abraço para ele, nosso colega de ministério. Pastor Sandro também tem um lindo testemunho, assim como sua família, né? Comentei sobre a alegria que eu senti domingo em ver a Nicole adorando ao Senhor. E é uma família sacerdotal, uma família que é uma bênção, pastor, as filhas, a nossa irmã, a esposa também, a Luciene, e sempre envolvidos na obra de Deus. Então que o Senhor continue abençoando a vida deles, que ele se recupere rápido e possa estar conosco, fazendo o trabalho que já faz há bastante tempo, de secretário e um dos pastores da igreja, líder de obreiros. Que o Senhor abençoe o pastor Sandro e sua família. Amém? Pastor José Naubatian também está na área, está aí nos assistindo. Um beijo para ele, para toda a família. É uma bênção também, um testemunho aí de anos servindo ao Senhor. Que o Senhor abençoe a vida do pastor José Naubatian e de toda a família. Nossa irmã Daula, Antônio e os seus familiares também, nosso irmão Hassan,
está se recuperando, que o Senhor Deus continue abençoando a vida dele em nome de Jesus. Amém, irmãos? Abençoe, Senhor, todos os irmãos do ministério, os dizimistas, ofertantes, em nome de Jesus. Irmãos, quero ler com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 7, o verso 11. Evangelho de Lucas, capítulo 7, o verso 11 em diante. Deus falou comigo e eu quero compartilhar alguns minutos com os irmãos aqui este texto. Pastora Alessandra Soares também está aí. Seja bem-vinda. Nosso irmão Álvaro, Letícia. Falei todo mundo? Acho que sim. Estou feliz também que a minha esposa está de volta. Voltou hoje de viagem. Já está aqui do meu lado, me acompanhando. Eu não conseguiria, não seria quem sou se não fosse ela do meu lado, né? Que é uma bênção na minha vida. Acharam? Acharam? Então, se não acharam, também não dá para saber se achou ou não, então eu vou ler, ok? Agora eu já vou ler. Bom, Lucas 7:11. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. Então, imaginem essa cena. O Senhor vai se aproximando da cidade de Naim e vai um cortejo ali com um caixão, e quem estava no esquife, no caixão, era o filho único de uma mulher que era viúva. Uma mulher que era viúva. Então, vai uma grande quantidade de pessoas acompanhando, né? Dizem aí que essas pessoas eram até pagas para acompanhar o cortejo, para chorar, para estar junto com a família. Então tinha uma grande quantidade de pessoas. E Jesus, ele vai se aproximando da cidade e ele dá de frente com esse cortejo. E ele não passa ao lado de alguém que está com problema. O Senhor não deixa ninguém para trás. A Bíblia diz aqui nos próximos versos que ele se compadece da mãe, da mulher que chorava, que pranteava o seu filho. Né, Gui? Ele se compadece. Olha o Guilherme aí. E se compadecendo dela, Bruno, Lívia Sanches, Alvinho, se compadecendo dela, ele vai em direção àquela multidão que saía da cidade. E a Bíblia diz que ele toca no esquife, ele toca ali no instrumento que era usado para levar o morto. E quando ele toca no esquife, o cortejo para. E ele olha para a mãe e diz o seguinte: não chores. Ele diz para aquela mãe não chorar. E ele olha para o defunto, o morto, que estava no esquife, e ele diz: jovem, digo-te, ou eu digo para você, mas ele não estava morto, como que você vai conversar com um morto? Mas Jesus é tremendo. Então ele diz: jovem, levanta-te. Ele dá uma ordem. É a segunda ordem que ele dá, porque a primeira ele dá para a mulher: não chores. Agora ele diz para o morto: levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar.
e ele entregou a sua mãe. Amém? É uma história bastante conhecida e é uma história que eu particularmente gosto muito, porque demonstra o tamanho do poder do nosso Deus e que Ele é capaz de fazer tudo para nos alegrar, para nos acalmar, para tirar a tristeza do nosso coração. E essa palavra, ela é muito sugestiva para o que muita gente está vivendo nos nossos dias. Eu imagino, por conhecer muitas histórias e por ser do comércio também, a gente conhece muito comerciante, conversando com os irmãos da igreja também, nós percebemos muitas pessoas preocupadas, ansiosas, alguns sem esperança de uma melhora, tanto na economia, quanto na condição política do país. Então nós vivemos em meio a uma sociedade ansiosa, preocupada, desanimada, e a ansiedade, o desânimo, a preocupação, ela traz consequências físicas para o ser humano. Isso já é comprovado cientificamente. Uma pessoa preocupada, ansiosa, ela corre muitos riscos de saúde. Mas o que nós estamos vivendo, a pandemia, a condição em que a humanidade está hoje, é quase que inevitável alguém não ter esses sintomas de preocupação, ansiedade, desânimo. É quase que impossível a pessoa se sentir em paz com tudo que nós estamos vivendo, a menos que a pessoa tenha Jesus Cristo. E por nós termos Jesus na nossa vida, não é que nós ficamos insensíveis, eu não me preocupo com a situação, me fugiu até a palavra que eu queria colocar. Não é porque eu tenho Jesus que eu não estou nem aí para a situação. Não. É que tendo Jesus na minha vida, eu consigo avaliar a situação, ver que os riscos são grandes, mas em meio a esses riscos que a humanidade, que os comércios estão vivendo, eu posso descansar em Cristo Jesus. Confiando em Deus, no meio de uma guerra, eu posso descansar. Isso aí a palavra do Senhor me garante. Então, eu quero ministrar ao teu coração hoje essa palavra de ânimo, essa palavra de paz, essa palavra de alegria, que você se sinta alegre, que você se sinta em paz, porque basta uma palavra do seu Deus, do Deus que te ama, uma palavra que Ele liberar sobre a tua vida, é capaz de mudar toda a situação, é capaz de mudar toda a história. Então, Jesus, ele diz para essa mulher, não chores. Por que ele diz isso para ela? Porque ela estava chorando. Ok? Ela estava chorando, então ele olha para ela e diz, não chore. O choro dela identificava que ela tinha o quê? Um problema. E qual era o problema? O problema era a saudade, o problema era o desespero por perder o seu filho. Então o choro identificava que ela tinha um problema. E hoje nós vemos pessoas ansiosas. Por que as pessoas estão ansiosas? Por que as pessoas estão vivendo esse desânimo? Por que as pessoas estão preocupadas? Por causa da situação geral.
Então as pessoas estão preocupadas, ansiosas, não sabem o que vai acontecer amanhã. Então a crise tem gerado uma ansiedade, a crise tem gerado a preocupação, a crise tem gerado o medo. É a crise. A causa do medo, da ansiedade. Mas se Jesus nos encontrasse hoje, fisicamente, de frente comigo, se para essa mulher ele disse, não chores, o que ele diria para nós? Não fiquem ansiosos. Como ele já disse na palavra, o que ele diria para nós? Não fique com medo. Não fique preocupada. A preocupação vai gerar isso, ó, cabelos brancos, para os poucos que temos. Não fique preocupado. Calma. Descansa. E depois de dizer, dar uma ordem para a mulher, não chores, ele dá a segunda ordem, que era para o morto se levantar. Então a segunda ordem, para nós, depois ele dizer, não se preocupe, não fique ansioso, não tenha medo, o que ele diria para nós? Ou para a situação, pandemia, eu te ordeno, vá embora. Escassez de alimento, eu te ordeno, vá embora. Escassez de negócios, né? Aí eu digo negócios porque cada um está envolvido, como eu já disse no início, um tem uma doceria, outro tem um comércio de veículos, o outro tem um comércio de carnes, o outro tem... Ele diria para o nosso negócio, melhore. Eu te ordeno que pessoas entrem lá na doceria. Eu ordeno que pessoas entrem na hamburgueria, no café. Eu ordeno que pessoas comprem passagens para viajar. A segunda ordem é para que a situação fosse mudada. E Deus, ele quer dar essa ordem na nossa vida. Mas ele precisa de ações nossas. Ele precisa que o cortejo em direção ao cemitério pare. Porque a ordem primeira que ele dá nessa situação aqui é para ela não chorar. Depois que ela parou de chorar, ele tocou no esquife. Aquela multidão que ia em direção ao cemitério parou de caminhar. Ou seja, ele dá uma ordem para ela que traz um impacto para aquilo que ela estava vivendo. O que ela estava vivendo? Era o pranto, era a lágrima. Ela estava vivendo aquilo. Ela se concentrava no choro dela. E quando ela parou de chorar, Jesus pôde fazer um milagre. Imagina você, se Jesus dissesse para ela, não chore, não chores. E por causa de falta de fé, ela olhasse para ele e teria dito, mas quem é você que para dizer que eu devo parar de chorar? Você não está vendo o que eu estou vivendo? Você não está vendo o que eu estou passando? Dá licença, sai da minha frente, deixa nós enterrarmos o meu filho. Não atrapalhe a cerimônia. E Jesus quer atrapalhar essa cerimônia triste que nós estamos vivendo. Essa falta de alegria, essa falta de certeza da vitória. Jesus quer atrapalhar isso. O Senhor não está contente com você desanimado, chorando, ansioso, preocupado. Não. Então a primeira ordem para ela foi não chores. Depois ele para o cortejo. Como se dissesse assim, ó, para me ouvir. Para ver o que eu tenho para fazer na tua vida. Isso é muito importante, irmãos. Nós temos que parar para ver e viver o que Deus quer fazer na nossa vida. Porque nós corremos tanto atrás de coisas que nós não podemos mudar. Percebe que às vezes você corre de um lado, corre para o outro, vai no banco, fala com o gerente, manda e-mail, manda zap e tenta resolver daqui, tenta resolver dali. E o que Deus está esperando? Que você pare para falar com ele, para ouvi-lo, para então ele agir na tua vida. Você viu como é simples? Vamos imaginar essa situação? Quem é você para mandar eu parar de chorar? Você não está vendo o que eu estou passando? Ela tinha motivos para chorar? Tinha.
Tinha motivo para estar desesperada? Tinha, porque somos humanos, não é? Mas a partir daquele momento que ela encontra Jesus, a ordem era diferente para ela. Não chores, estou aqui, vou resolver tudo. Vamos trazer para a nossa vida, para a nossa realidade? Sabe quando você perde uma coisa? Quem gosta de perder coisas e ficar procurando durante horas? Tem alguém? Se tiver alguém, fala assim, eu gosto de perder coisas e ficar procurando, pastor. Tem alguém aí? Já aconteceu com você, pastora Lígia? Você perde uma coisa e você fala, poxa vida, eu preciso dessa coisa. Aí você fica procurando e não acha. Já chegou a chorar procurando uma coisa de raiva? Já. Pastora tem raiva. Ela falou, e eu também. Eu não lembro se eu alguma vez chorei, mas eu fico muito nervoso. Às vezes eu perco um documento lá na loja e eu preciso do documento para resolver uma coisa e tal, não sei o que, procura daqui, procura dali e tal, não sei o que. Fico nervoso e preciso resolver e não posso resolver porque perdi o documento. Quando eu acho, vem aquela alegria. Achei. Ufa! Acontece com você também isso daí? Imagina para essa situação aqui. Ela perdeu a alegria. Ela perdeu a paz. Ela era viúva. E agora ela perdeu o seu único filho. Ou ela tinha mais filhos? Olha aqui, no verso 12. Filho único de sua mãe que era viúva. O que restava para essa mulher? Perdeu tudo. Para nós, quando eu perco uma coisa e acho, dá um alívio. Achei, que bom. Não vou precisar fazer uma segunda via do documento. Né? Talvez você no seu trabalho, aí, uma nota fiscal, um produto que é importante para você, um anel, uma aliança, alguma coisa. Quando você acha, vem um alívio. Ufa, achei. Resolvi o meu problema. Para essa mulher aqui é 50, 100, 200, 1000 vezes pior. Porque essa perda, isso que estava indo embora, era a razão de viver dela. E quando ela encontra o Senhor, esse ufa, alguém trouxe uma palavra que mudasse a minha história. Então Jesus libera, não chores, para o cortejo, para a cerimônia. E aí ele devolve o menino para sua mãe. E todos, lógico, se admiraram. Todos foram impactados com o que aconteceu com essa mulher e com seu filho. E no verso 16 diz assim, e a todos sobreveio o temor, e eles glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e que Deus visitou o seu povo. Sabe o que eu quero ministrar sobre a tua vida, sobre a tua casa? Deus vai visitar as tuas coisas. Essa semana ainda, este mês ainda, Deus vai visitar algumas áreas da tua vida. Áreas que têm trazido choro, áreas que têm trazido desespero, áreas que têm trazido desânimo, áreas que têm te deixado desconfortável em continuar vivendo. Deus vai visitar essas áreas da tua vida. E quando o Senhor visitar essa área, sabe o que vai acontecer? Muitos se espantarão, muitos glorificarão, porque verão Deus nessa situação que você está vivendo. Eu sempre digo isso, irmãos. Deus permite que passemos por provas, porque no meio da prova, Ele quer mostrar a glória dele na nossa vida. Deus permite que passemos por situações difíceis, porque Ele quer nos aprovar. Eu
quando estudava, eu sempre me questionei, porque tinha que ter provas na escola. E depois que a maturidade chegou, eu entendi o porquê. Porque a prova, ela era um momento que comprovava que eu estava pronto, que eu sabia. Não é isso? As professoras que nós temos de plantão aí, a Andréia, pastora Esther, não é esse o motivo da prova? A prova comprova que eu sei, que eu estou pronto. E sabe por que Deus permite que passemos por provas, por lutas, por dificuldades? Para nós sabermos e para Ele saber que nós estamos prontos, que nós temos fé, que nós estamos maduros espiritualmente. Deus não dá prova para você morrer no meio da prova, para você parar no meio da prova. Deus não permite o deserto para você morrer no deserto. É para que, no meio disso tudo que você está vivendo, a glória dele seja manifestada na tua vida. Que você veja a glória de Deus na tua casa, na tua família. Então, esteja pronto para viver a mudança que Deus tem para você. Aí na tua casa, nos teus negócios e na tua vida. Lembre-se disso. Você não vai morrer no meio da prova, não. É neste momento que a glória de Deus vai se manifestar, que você vai ver o melhor de Deus na tua vida. Amém, crente? Amém, Elaine? Belute Conceição, acho que é a mãe do Bruno. Lívia, Deus vai manifestar a glória dele na tua vida. Lucas, Deus vai manifestar a glória dele na tua vida. Pri, Zumiro, Deus vai manifestar a glória dele na tua vida. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, você vai ver o grande mover de Deus na tua vida. Nós vamos terminar essa live já agradecendo a Deus pela palavra, agradecendo ao Senhor pela oportunidade que nós temos de sermos ministrados, de sermos cuidados pelo Senhor, viu? Agradecendo a Deus, porque em meio a tudo que está acontecendo, a igreja do Senhor continua avançando dia após dia, pregando a palavra, adorando ao Senhor e consolando pessoas, ministrando pessoas. Vamos agradecer a Deus nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te adorar, te agradecer, Senhor, por este tempo em que estamos ministrando a tua palavra. Quero te louvar, meu Deus, porque eu creio que hoje o Senhor está visitando pessoas, situações e mudando o quadro, Pai. Quero te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pela volta da Lígia depois dessa viagem de descanso. Continua conosco, segurando em nossas mãos, nos dando força para continuar trabalhando na tua casa, trabalhando na tua obra, Senhor. Abençoa os teus filhos, em nome de Jesus. Em especial, hoje eu quero pedir uma bênção para 2 pessoas que estão aqui me assistindo. A mãe do Bruno, Senhor, visita ela nessa noite, de uma forma especial. Eu não sei o que ela precisa, mas o Senhor sabe. Então eu quero pedir a tua bênção sobre a vida dela. A outra pessoa que eu quero pedir essa noite, Senhor, é para Elaine. A Elaine do 10, Senhor. Visita a tua filha, visita a casa, visita o lar, visita, Senhor, a área da vida dela que ela mais precisa, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço a tua bênção que enriquece e não acrescenta dores. Senhor, cada família aqui representada, de pessoas que têm separado um tempo de suas vidas para estar na tua presença nessas lives, separados, Senhor, um tempo de suas vidas para te buscar. Senhor, que nós possamos ver a tua glória
que nós possamos ver o sobrenatural sobre cada família. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Você pode falar um amém aí? Um glória a Deus? Ó, hoje, dia 8/9, eu quero convocar você para, quando chegar às 11 horas e 59 minutos de hoje, ou 23 horas e 59 minutos, que todos nós estejamos de joelhos orando. Nós vamos entrar no dia 9 orando. Não sei se você vai ficar 2 minutos, 5, 10. Nós vamos entrar de hoje para amanhã, nós entraremos orando pelas finanças do povo de Deus. Amém? Vamos orar pela saúde dos irmãos. Então nós vamos passar a meia-noite de joelhos orando. Quero convocar você, tá bom? E quando nós estivermos orando, nós vamos colocar lá no grupo da igreja: estamos de joelhos nessa madrugada orando. Quem concorda comigo de passar esses minutos orando, dá um glória a Deus aí, porque eu senti agora na oração que Deus quer visitar as finanças de alguns irmãos e quer visitar a saúde de alguns irmãos. Você pode crer que Deus vai te abençoar? Se você crer, você diga assim: amém, pastor, estarei orando. Coloca aí. E depois no grupo da igreja, às 11h59, nós estaremos juntos lá e você confirma que você estará em oração. Amém? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Vamos fazer o que nunca fizemos para viver o que nunca vivemos. Amém? As nossas atitudes mudam a situação. Não vou ficar acomodado, não vou ficar chorando, vou me levantar. Eu quero ver uma mudança de Deus na minha vida, então eu vou buscar a mudança. Eu vou fazer o que nunca fiz para eu viver o que nunca vivi. Amém? Então, à meia-noite, o povo de Deus orando e Deus mandando um terremoto nas finanças e na saúde de muitos irmãos em nome de Jesus. É a semana da virada. Você crê nisso? Então muitos irmãos já colocaram amém, estarei orando. Eu e minha casa nós estaremos orando. Pastora Lígia já coloca aí o despertador, 11h59, eu, você, o Luca e o Felipe estaremos em oração hoje para Deus abençoar a saúde. Amém. E as finanças. Amém. Amém? Amém. Deus vai abençoar tanto as finanças que o seu avô e sua avó vai dar uma mesada maior para vocês. Amém, amém, amém. Tá bom, irmãos? Um beijo a todos. Tenham uma noite de paz, de vitória. E nos encontraremos na virada do dia 8 para o dia 9 em oração. Olha lá, o Janilton. O Janilton não vai pedir para a Dani, depois da oração, fazer um café com leite, hein? Um lanchinho, hein, Janilton? Por favor, deixa a Dani descansar depois da oração. O Bruno vai orar, a Elisângela, vamos ver quem mais falou aqui, ó. Andréia, Rejane. O Léo, Andréia, Rejane, Tiago, Homemade, Lucas, o Bruno. A mãe estará orando, a mãe do Bruno, Alvinho, aí os irmãos, nós todos estaremos em oração. Vou ministrar a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com a tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Os abençoados digam amém. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, tenham uma noite de paz e até às 23h59. Da noite? Hoje ainda.